Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. E se há a pessoa que é fora do roteiro, é o nosso convidado de hoje. Ele é especialista em medicina tradicional chinesa, acupuntor e naturopata e claramente é uma voz ativa na luta pela vida e pela natureza. Hoje temos connosco o João Beles. Obrigada, João, pela tua vinda aqui. Obrigado, Vanessa. Obrigado, obrigado. É um prazer. Olha, João, então eu trago-te aqui hoje para falarmos aqui de um tema muito específico que é a menopausa, a perimenopausa e lançando aqui já o desafio, porque eu escutava outro dia que a menopausa é uma das áreas da medicina menos estudada, pela medicina, não é? Pela medicina convencional, chamemos-lhe assim. É a área da medicina que tem menos investimentos para ser estudada, e que na verdade se sabe menos. Tens alguma visão em específico que explique o porquê disto acontecer? Nunca pensei nisso e não sabia que era das menos estudadas. Mas não sei se tem a ver com os medicamentos para a menopausa são muito baratos e normalmente a investigação, uma, uma empresa farmacêutica para gastar dinheiro em investimento, ahm, tem que, tem que ter depois um benefício. E digo isto sem qualquer crítica, isto é Uhum. uma visão lógica empresarial, não é? Vamos gastar dinheiro a investigar a menopausa e depois o tratamento são hormonas que não têm patente, as hormonas já não têm patente, portanto são derivados de síntese química do estrogênio, da progesterona, essencialmente. Portanto, há dezenas de laboratórios a aplicar esse tratamento e os lucros são muito baixos. E depois com os genéricos, então, e as pessoas a recorrer às plantas medicinais, então, em todo o mundo, penso que ainda são superiores àquelas que tomam medicamentos, porque há uma consciência de que tomar terapia hormonal de substituição tem uma série de efeitos adversos. Então, talvez possa ser por isso. Se não for a principal causa, é uma das causas, certamente. As empresas financiam estudos em áreas que depois possam patentear o medicamento e nos primeiros anos de venda o medicamento dá muito dinheiro e é mesmo assim. Isto é sem qualquer crítica, é mesmo como as coisas são. E tu focaste aí uma questão muito interessante, que é as pessoas vão optando mais, talvez, pelas alternativas naturais. As alternativas naturais conseguem debelar os sintomas, conseguem oferecer um bom tratamento à menopausa? Há aqui duas visões, dois prismas daquilo que acabaste de dizer, que é, na maior parte do mundo, as pessoas nem sequer pensam em tomar medicamentos. Sempre tomaram plantas medicinais, por exemplo, o inhame, em África, faz parte da alimentação de muitos países. E isso faz que o inhame é muito rico em prostagénios e estrogénios naturais, de base natural. E naturalmente quem come muito inhame, quando entra na menopausa nem sente, porque já, sem saber, já está a tomar um dos suplementos Hum, naturais mais usados. Aqui nós temos cápsulas de inhame, wild yam, em comprimidos. Portanto, não faz sentido, mas se comêssemos mais inhame, durante o perimenopausa e durante a menopausa, iriam reduzir também os sintomas. E depois temos na China um consumo de soja muito grande. China hum. tem 2, qualquer coisa bilhões de pessoas, é um quarto da população mundial, então logo aí também não há muito interesse em tomar a suplementação, porque
a menopausa na China é muito uma doença rara. Só quem não pratica, não come tofu e não pratica a alimentação tradicional chinesa é que poderá ter mais sintomas. Penso que nas grandes cidades há mais incidência de menopausa. E depois temos a Índia também, com 1,4 bilhões de pessoas, que também tem uma medicina tradicional riquíssima, onde a maior parte das mulheres nem sequer pensa em tomar medicamentos para a menopausa, nem sequer tem menopausa, porque a quantidade de plantas que toma diariamente é muito, muito, muito grande e faz com que não hajam sintomas. Portanto, essa é a primeira. Muita gente nem sequer toma. Depois, aqui na Europa, por exemplo, aos Estados Unidos, as mulheres já são colocadas nesta escolha, não é? Tomo terapia ou não tomo? E muitas, porque já se informaram e já tiveram boas experiências, e a naturopatia está reconhecida desde 2003 em Portugal. Parecendo que não, já são 22 anos. São muitos milhares de pessoas, e antes já muita gente se tratava com o naturopata, com o fitoterapeuta e com o médico naturista. Chamavam médico naturista aos profissionais que vinham de Espanha, que tinham Ainda formação me em Espanha. recordo desse termo, por acaso ainda me recordo. Então, muita gente, muitas mulheres que são as avós já dizem às filhas que tomaram a salva, tomaram a simicifuga, tomaram o anho casto, pronto, tomaram a Madre Silva, tomaram Hum. plantas e partilham a sua experiência com as filhas, e as filhas já com as suas netas, com as filhas, e já há uma tradição aqui em Portugal, posso dizer, de muitas milhares e milhares de mulheres que tomam plantas medicinais e que passam essa mensagem também às amigas, como uma boa experiência. E então acho que estamos muito bem em Portugal e os suplementos estão disponíveis em muitas ervanárias, muitas farmácias já começaram a ter esses suplementos à base destas plantas. E, então, acho que cada vez mais as mulheres vão tomar menos terapia hormonal. Mas existe ainda muito, e falo por experiência própria e por experiência de amigas, quando vamos ao médico e nos é diagnosticado, né? Pronto, estás na menopausa, agora tens que fazer terapia, substituição hormonal. Isto é o que acontece quando vamos ao médico. Neste momento, os médicos são os únicos defensores dessa via. Portanto, pode-se dizer que é a terceira via. A primeira é no país, no mundo inteiro, na maior parte dos países, as mulheres nem sequer pensam nisso, porque têm muito menos sintomas e já têm os seus tratamentos naturais e alimentos. Depois, a segunda via aqui em Portugal, penso que já é recorrer a suplementos, recorrer à ervanária, recorrer à consulta de naturopatia, até de medicina tradicional chinesa, que também tem plantas específicas para tratar a menopausa. E acho que é cada vez menos, só mesmo os médicos a defender neste momento, até dentro das farmácias. Se formos falar com muitas farmacêuticas que estão a atender ao balcão, muitas, eu sei disso, muitas já dizem: olha, está com esses sintomas, então temos aqui um produto que é natural, porque há muito esta ligação com a comunidade numa farmácia. A farmácia é ali uma espécie Uhum. Sim. de mantém Normalmente aquela o ligação do antigamente. farmacêutico já conhece a pessoa, sabe que É, tipo de medicamentos é que costuma lá ir buscar, exatamente, cria-se uma exatamente. ligação, sim, sim. E então, dentro dessa confiança, muitas vezes o farmacêutico já aconselha os produtos naturais. Olha, agora temos aqui, porque também já estudaram na Uhum. Faculdade de Farmácia, já há muitos anos há uma cadeira de botânica onde se estuda um pouco a ação das plantas, e penso que neste momento é, são só mesmo os médicos a tentar convencer as mulheres pronto, a irem por um caminho que cientificamente está completamente errado, porque neste momento temos centenas e centenas de estudos científicos que confirmam a eficácia das plantas medicinais naquilo que é Uhum. mais importante na menopausa, que é a redução dos sintomas. E, e sabemos que a terapia hormonal de substituição tem graves efeitos secundários
apesar dos médicos dizerem que é uma dose pequenina e tal, mas se é pequenina Uhum. é porque a alta tem efeitos secundários graves e, e cada mulher é uma mulher e tu estar a tomar hormonas artificiais é algo que eu acho que até é violento para a própria mulher colocar no corpo substâncias de síntese química que são Embora agora derivados. haja aquelas que eles referem como bioidênticas, não é? Que já não são, Isso, supostamente, isso foi mais uma, um como é que se termo. diz? Não é um greenwashing, mas é um. Isso foi mais uma forma de limpar a má imagem que a terapia hormonal de substituição criou durante muitos anos, até com o aparecimento, o aumento de vários tipos de cancro em mulheres que Uhum. tomavam a terapia hormonal de substituição. Eu lembro-me de um estudo do New England Journal of Medicine, lá para 96, 98, quando esse assunto veio à baila, foi um estudo que mudou completamente a face e mesmo muitos médicos, na altura, falamos de 96, 98, eu lembro-me de em 2001, 2002, ouvir, privei com médicos e conheci médicos que se sentiam enganados mesmo por terem sido convencidos pelas farmacêuticas a darem um Uhum. medicamento a mulheres, sabendo que havia já esse risco de provocar um aumento do câncer da mama, câncer do útero, câncer dos ovários. Eu ouvi de viva voz médicos a dizer que sentiam-se desiludidos e penso que há um estudo, há vários estudos publicados sobre isso nessa altura, também li, em que eles iam entrevistar os médicos para saberem como é que os médicos se sentiam relativamente à terapia hormonal de substituição, com base nesse estudo do New England Journal e outro do British Medical Journal, e muitos médicos diziam isso, diziam que nunca mais iam receitar, que se sentiam enganados. Então penso que as bioidênticas surgiram como um health washing, um rebranding da terapia Uhum. hormonal de substituição. Eu pessoalmente tive casos graves vi casos no meu consultório com pessoas que fizeram as bioidênticas a pensar que iam tomar uma coisa suave e que não podiam, já sabiam que não podiam tomar terapia hormonal de substituição e quando aparecem as bioidênticas lembro-me de uma paciente minha em Lisboa que ia ao Porto de propósito porque havia lá, ainda era uma coisa muito nova, havia lá um médico tera- especialista em anti-aging e bioidênticas. Uhum. Ai, tantas histórias. E ela ia de propósito e depois apareceu no meu consultório passado uns 6 meses, 9 meses, cheia de hirsutismo, tinha-lhe crescido muitos pelos na cara, queda de cabelo enorme. Portanto, os mesmos Testosterona. sintomas que ela dizia que tinha com a terapia hormonal de substituição. Uhum. E eu senti que aquilo era mesmo, pronto, é o que é, é o que é. Tu E, tam- falaste. e também, já agora, houve uma paciente aqui na Quinta do Lago que me disse que os médicos quase que vendiam as bioidênticas como se vendessem, sei lá, um xarope para a tosse, como se aquilo fosse inócuo. Ela vai ao médico por uma razão qualquer, para um clínico geral, ali na clínica, na Quinta do Lago, em Almacil, por ali. Vai por uma razão qualquer, imagina, uma insónia, e o médico no final da consulta olha para ela e diz: Ah, eu estou a ver aqui, você já tem 45 anos. Olha, veja lá, agora as rugas vão começando a aparecer. Um marketing a baixar-lhe a autoestima, começa a aparecer os afrontamentos. Antes disso acontecer, não quero começar a tomar bioidênticas. E depois a história foi a mesma, ela engordou. ah, Pronto, uma série de coisas que eu acho que não se fazem, nem são éticas, e que, ainda por cima, quando se está a falar das hormonas femininas, que é algo tão sagrado, é algo tão. E pronto, fico por aqui. Nas lembranças, nunca tinha falado sobre isto, mas recordei-me aqui destes casos. E posso recordar mais um caso de uma mulher que teve mesmo câncer da mama. Uma paciente minha teve câncer da mama por tomar esses medicamentos. E quando o câncer da mama apareceu, a primeira coisa que o médico diz é: Ai, tem que parar de tomar as hormonas. E ela, uma pessoa inteligente, esclarecida, disse: Então, mas até porque é que você me deu as hormonas? E ela, eu disse: Olha, eu sou sempre assim, olha, esqueça, porque isso só lhe vai trazer mais Uhum. tristeza, não vale a pena, aquelas coisas de meter um processo e coisas. Esqueça, porque a vida é tão bonita.
aconteceu esse episódio, mas se levar esse episódio para a sua vida, vai estragar o resto da vida. Essa pessoa não merece. Você agora está a fazer o tratamento do cancro, está melhor, e felizmente a pessoa curou-se. E pronto, esqueça isso, não leve isso para o resto da sua vida. Ahm, e pronto, com três exemplos, este último bem dramático porque correu bem, mas houve casos, houve muitos casos em que correu mal. Então, olha, é isto que temos. Mas olha, é muito importante trazer esses exemplos, porque são exemplos, são casos reais, não é? E para quem nos está a ouvir, também fazer tomadas de decisão já com outra consciência, não é? Sim, Sabendo. sim. E há aqui três aspectos de tudo o que tu disseste já, que eu estava aqui a trazer, que é-me estranho, genuinamente estranho, que a natureza, sendo tão sábia, tenha feito um ser humano que é a mulher, que a partir de determinada altura precise de hormonas extra, aquilo que ela própria produz, para estar bem. Eu faço aqui um parênteses, ok, nós sabemos que a esperança média de vida aumentou, sim senhor, antigamente as mulheres se calhar, não sei, morriam antes de chegar à menopausa. Ainda assim, mesmo isso tudo a mim causa-me alguma confusão mental aceitar que a mulher, um ser natural, vai necessitar de uma coisa extra para para viver com saúde, com saúde. E isto é uma delas. E a segunda, e pegando nos estudos que estavas a falar, é que parece que agora há assim uma insistência maior por parte de alguns médicos e até de alguns com renome, em referir que, ok, as hormonas, o tratamento de reposição hormonal efetivamente induzia um maior número de casos se fossem tomados quando a menopausa já estava instalada. Mas se forem tomados na perimenopausa, esse problema não existe. Ora, o que é que isto me leva a pensar? Nós nunca sabemos muito bem quando é que a mulher entra na menopausa, não é? A partir de 10 anos antes, mas nós só conseguimos fazer as contas olhar para trás. Portanto, a teoria agora é que as mulheres devem começar a tomar a partir dos Bom, 35, não até é? em vez de ter melhorado a teoria ainda piorou, ainda leva a mulher a tomar mais cedo. Exatamente. Portanto, Assim, agora o enforcing é que a mulher, a partir dos 35 anos, eu não sei precisar exatamente a idade, João, não vou estar aqui a dizer entre 35, mas entre os 35 e os 40, independentemente, comece já a fazer terapêutica hormonal. Eu não vou incrível. pronunciar a favor nem contra, o meu conhecimento é muito parco, a esse nível, como é óbvio, mas causa-me alguma confusão. Isto. Mas isso é fácil de explicar, nem sequer pela ciência, puramente pelas técnicas de marketing e, e técnicas de lucro. Isso aconteceu com o colesterol. O colesterol estava em valores normais, 220, era normal há uns anos, e aí há 20 anos, houve uma revisão dos valores do colesterol e baixaram para 190. Ora, baixando de 220 ou 230 para 190, a quantidade de pessoas que ficou então já com, com, com prescrição para tomarem Hum, colesterol e no mundo inteiro foram alguns, muitos centenas de milhares, ou não sei, ou talvez até milhões de pessoas. Portanto, não houve aí nenhuma base científica, porque o colesterol com 220, 210 é perfeitamente normal e não provoca um risco maior do que 190. Pelo contrário, um colesterol abaixo de 210, 200 já pode começar a faltar à formação de hormonas. E é engraçado, uma coisa até pode levar à outra. A toma de medicamentos para o colesterol numa fase anterior à menopausa pode levar a que realmente a menopausa surja mais cedo ou surja com mais intensidade, porque se retira à mulher hum. ah, os tijolos de formação das próprias hormonas que vão impedir o aparecimento da menopausa tão precocemente. Portanto, isto está tudo ligado.
agora conseguiram também reduzir então a idade para começar a tomar hormonas e com isso, se reduzem em 10 anos, conseguem milhões e milhões de mulheres a mais para tomar as hormonas. Portanto, é uma técnica muito utilizada pela indústria farmacêutica. Outras que já deves ter ouvido e que já muita gente me contou, chegam ao consultório de clínica geral para tratar uma insónia e a médica pergunta: então, mas tu estás um bocadinho triste? Ah, não estou nada, isto foi quando foi-me contado mesmo. Não estou nada triste. Estás, não estás um bocadinho triste, não sei o quê. Olha, eu sei o que é que tu tens? Tens depressão. Pai, não vale a pena, hoje em dia, não vale a pena deixar isso avançar muito. Olha, vou-te já receitar aqui este medicamento. Quer dizer, a mulher nem disse nada, nem foi lá dizer nada. Que convenceram-na, e sabemos como as pessoas muitas vezes vão ao médico frágeis, seja por que doença for, nem que seja uma dor no joelho, que já tem há 3 ou 4 meses, e então há aqui uma manipulação psicológica muito grande, que não tem qualquer ética nem moral, né? E continua a ser feita. As farmacêuticas não se preocupam com isso, isso é para o lado onde dormem melhor. Elas têm que apresentar números lá nas bolsas, isto é assim, meia bola e força. Já para nem falar da introdução da pílula no final dos anos 60, Hum, início dos anos 70, foi altamente polémica, não sei se conheces a história, eram doses altíssimas de estrogênio e progesterona, e eles mascararam essa intoxicação das mulheres, esse envenenamento hormonal das mulheres com a liberdade. E sabes que eu gosto muito. Então eles perceberam, epá, pera, se a gente disser que isto é só para evitar os afrontamentos ou para a osteoporose, as mulheres não vão comprar muito. Mas qual é aqui o argumento que está aí mais na moda? Se fosse plantar árvores, eles tinham juntado à plantação de árvores. Cada caixa plantava uma árvore. Estou aqui a ser um bocadinho irónico. Mas como na altura estava muito em voga a liberdade, a emancipação da mulher, estas coisas todas, eles pegaram numa série de psicólogos, viram a melhor forma de vender aquilo à mulher através de estudos de psicologia e muita mulher teve muito cancro e morreu, passado poucos anos, devido a esta liberdade de começar uhum. a tomar a pílula em doses altíssimas e sem estudos praticamente nenhuns. Havia, havia médicos a dizer que era muito perigoso fazerem esse tipo de propaganda. Esses médicos foram silenciados, não lhes davam tempo de antena, e na altura o único tempo de antena era a televisão e rádio, então era fácil não dar tempo de antena a essas pessoas. E pronto, olha, eu já tenho muitos anos de conhecer a indústria farmacêutica por dentro, conheço a indústria dos suplementos também, todas querem ganhar dinheiro, Uhum, mas nós podemos ganhar dinheiro a vender produtos biológicos, ou podemos ganhar dinheiro a vender produtos cheios de pesticidas. Portanto, uhum. aquilo não é o ganhar dinheiro, é como é que se ganha. E considero que a indústria farmacêutica tem muito pouca ética, tem histórias a mais no seu passado para ser considerada credível e, e pronto, e vive e vai vivendo assim deste tipo de, deste tipo de necessidades que cria nas pessoas, através de campanhas, através de, pronto, de convencer os próprios médicos de que aquilo está correto, aquilo que elas querem vender. E E temos é já um, vários filmes, vários documentários, até já no na Netflix, a respeito de uma série. Eu acho que pelo menos eu já passei os olhos, eu já vi dois e já passei os olhos para aí mais três, precisamente sobre as farmacêuticas e como os medicamentos em determinadas alturas foram publicitados, foi induzida à toma e depois as pessoas ou faleceram ou ficaram drasticamente doentes e só agora, não é? É que vamos sabendo. Porque é como tu dizias, e quando eu olho, seja para a menopausa, seja para as doenças oncológicas, no fundo a raiz do problema é o mesmo, é o medicamentalizar e não tratar a raiz. Não é? Vamos aqui, quais são os teus sintomas? Ok, vais deixar de ter os sintomas. Mas o problema está lá na mesma, não é? E não há procura de tratar efetivamente a causa, não é? Tu falavas há pouco,
a Índia, a China, eles, a incidência dos sintomas que nós temos aqui de menopausa lá não tem comparação. E falavas da alimentação, não é? Então, não há uma procura em melhorar as causas, em melhorar o ambiente em que as pessoas estão, em reduzir os fatores de risco, mas há um enorme investimento em tratar sintomas. Quais são, na tua experiência e no teu saber, aqui na menopausa, que tipo de fatores de risco é que nós aqui estamos expostos, nós mulheres, não é? Obviamente, estamos expostos aqui, que influenciam e muito, não é? Depois esta avalanche de sintomas. Olha, um dos principais é a depressão. A depressão ah, pode-se intensificar na menopausa porque o nosso corpo funciona muito através do eixo hipotálamo, hipófise, gónadas. Gónadas, nas mulheres é os ovários, nos homens os testículos, nos produzem estrogênio e progesterona, os testículos, os androgénios. E quando chega à altura da menopausa, e já agora da andropausa também, a baixa dessas hormonas produz logo uma fraqueza grande, a pessoa sente-se cansada e, como depois mexe a nível do hipotálamo e da hipófise, a nível de neurotransmissores, começa a produzir também menos serotonina, menos dopamina. Há uma baixa no equilíbrio hormonal geral. E isso causa depressão, causa cansaço, fadiga, pode aumentar também o risco de osteoporose. Eu sei que há muita coisa com a aceitação de uma pele mais seca, mais quebradiça, com rugas, mas é verdade que se a mulher tomar mais plantas com fitoestrogénios e com outros reguladores, com flavonoides e com taninos, a pele não envelhece tão rapidamente. E isso psicologicamente ajuda muito a mulher a ficar mais feliz. Porque não é, muitas doenças da idade não são causadas pela idade, são causadas por não se fazer algo que é necessário fazer. E Uhum. depois há aqui uma. Pronto, é claro que psicologicamente, vamos aceitar, mas isso muitas vezes sabemos, não é? O Robin Williams ria muito antes de se suicidar, ele tinha uma grande depressão. Nós sabemos que muitas vezes aquilo, não, vou aceitar as rugas, vou aceitar. Mas há mulheres que aceitam, tudo bem, por dentro também, mas há mulheres que dizem só isso da boca Uhum. para fora. Para... Há todo um luto, não é? Que acaba por ser um luto, há todo um luto que a mulher nessa fase tem que fazer, não é? Porque Há de um todo um momento luto. para o outro é a pele que fica mais flácida, fica mais seca, o cabelo já não é o mesmo, o próprio corpo tem mudanças, é a memória, É, é o nevoeiro mental, é o cansaço físico, é as e, as, pl- articulações, não é? É é, tudo. e as plantas podem fazer com que isso não aconteça. E a mulher pode chegar tipo aos 60 com. Não é só questão da pele. tá- Se a pele está menos envelhecida, quer dizer que por dentro o corpo está menos envelhecido também. Isto não é uma questão só de estética e de aquelas que fazem aqueles procedimentos e não sei o quê. Elas fazem para se sentirem bem psicologicamente. A gente às vezes não compreende uma Uhum. mulher que faz procedimentos de beleza estética. Aquilo não é vaidade, aquilo é saúde mental. Elas não são, as mulheres são todas diferentes e aquela mulher, depois de fazer aquela intervenção, psicologicamente recupera também alguns anos de vida, fica mais feliz, fica mais autoconfiante. E às vezes já viste, por um pormenor de haver uma pálpebra mais para baixo ou haver uma coisa qualquer, epá, se ela vai ficar muito melhor,
quem somos nós para julgar, não é? Quem somos nós para julgar? E às vezes vejo isso muito entre as mulheres, a julgarem-se umas às outras. E não, há muita gente que tem problemas. Às vezes é exageros, há problemas psiquiátricos por trás, mas muitas vezes não, a pessoa só quer ficar melhor e fica melhor. E com as plantas, eu posso dizer que nem precisa de fazer procedimentos cirúrgicos aos 50, aos 60, porque se tomar as plantas como deve ser, a pele não vai envelhecer, vai envelhecer muito mais lentamente. E isso tem importância. E vai ter menos osteoporose, vai ter menos dores articulares, vai ter menos problemas a nível do coração, que é algo que acontece. Há uma estatística muito bem definida de que quando a mulher entra na menopausa aumenta a probabilidade de ter infartos do miocárdio e Hum. AVCs, porque as hormonas dão um certo equilíbrio, mas as hormonas em excesso também provocam infartos e AVCs. Portanto, é mesmo aquele equilíbrio, lá está, que a natureza sabe qual é. A questão aqui toda é esta: não há farmácia, nem há laboratório, nem há ser humano que saiba melhor aquilo que a mulher precisa do que a mãe, a grande mãe do nosso corpo masculino e feminino, que é a mãe natureza, que eu digo fecundada por Deus, ou nas outras tradições pelo Deus Sol, mas para mim Deus criou também o Sol e a Terra. Então o Criador, a criação, a natureza sabe muito bem, e isso vê-se depois nas plantas, quando estudamos uma das principais plantas para a menopausa, que é a Simicifuga, chama-se Simicifuga racemosa, é a planta com mais estudos científicos, mais eficácia que existe. Quando vemos a quantidade de compostos fitoquímicos que ela tem e o tipo de molécula que ela tem que o homem nunca conseguiu inventar na vida, percebemos que a farmacologia está a anos-luz do Anos-luz. laboratório Mãe Natureza, está a anos-luz e está-se a fazer de melhor, está a querer vencer a natureza. Faz-me lembrar aquelas pessoas que se jogam ao mar quando estão aquelas ondas a pensar que vão vencer aquilo e depois apanham aquelas lições. A indústria farmacêutica está a anos-luz de conseguir produzir uma planta como a simicifuga, com um equilíbrio perfeito entre os vários compostos fitoquímicos e a ação depois que eles vão ter no nosso corpo. Ainda com a vantagem da simicifuga não ter efeito hormonal, que é algo que a indústria farmacêutica ainda nem conseguiu descobrir como fazer, como induzir uma redução nos sintomas da menopausa sem ter efeito Sem ter que hormonal. alterar as Esta hormonas. planta, que já é usada nas Américas há milhares de anos, já faz isso há milhares de anos. Porquê? Porque antes de existir ser humano na Terra já existiam plantas. Nós somos gerados a partir de um mundo que já tinha rochas, já tinha água e já tinha plantas. Portanto, todos esses elementos nos precederam. São Hum. nossos ancestrais, ancestrais de outro reino. O reino vegetal e o reino mineral precedem-nos na existência. Portanto, são nossos ancestrais também, a nível dos reinos que existem atualmente. Então, quem é que somos nós para ir dar lições de cura e de vida a quem nos originou, ou à matéria que nos originou? Nós somos feitos de cálcio, somos feitos de magnésio, somos feitos de cobre, somos feitos de zinco, todos os elementos oxigênio, água, hidrogênio e oxigênio que existem no ar, nós somos feitos de todos os elementos da natureza. Nós temos fogo no nosso corpo, temos uma temperatura de 37 graus, temos o estômago com um calor incrível, depois temos frio, a mulher tem frio nas maminhas, o homem tem frio nos testículos, porque são zonas que precisam de frio para produzir os compostos que produzem. Pronto, isto é uma máquina perfeita. E acho que o que houve foi, pronto, foi isso. Foi o homem querer ser criador, querer saber mais que Deus. Isto é uma metáfora muito. Bem, Está, vem desde o pecado original já, não é? sim, sim, é isso. O homem querer ser mais do que Deus e não respeitar a origem das coisas, não respeitar. E depois é a ganância. A ganância humana, gera também isso. Mas pronto, felizmente temos aí as plantas à mesma. Eu posso dizer que já há muito tempo como tu dizes, nestas
nestes caminhos, há alguns anos, o Infarmed tentou ficar com as plantas, Hum. não conseguiu, e isso teria sido o fim de muitas plantas em Portugal. Mais ou menos 2005, 2004, houve aí essa. Infelizmente as coisas estão muito boas em Portugal e no mundo. Uh, criou-se um, criou-se uma força também a nível europeu para proteger as plantas, não só a nível do seu habitat, mas a nível do seu comércio. Portanto, poder haver liberdade para produzir produtos à base de plantas sem passar pela indústria farmacêutica e os Hum. reguladores da indústria farmacêutica. Em Portugal é o Infarmed, Hum. noutros países são outras entidades e estamos muito bem na Europa. Nos Estados Unidos também se vai conseguindo fazer o seu caminho. Na China estamos muito bem, na Índia, em quase todos os países do mundo estamos muito bem. Então temos muitas plantas boas para utilizar. Sabes que eu há uns anos largos, eu sempre achei que a indústria farmacêutica fosse assim uma indústria de ciência de ponta, não é? Porque afinal conseguiam construir em laboratório compostos, não é? Descobrir medicamentos que vão tratar doenças. Então eu achava que realmente que a indústria farmacêutica era uma coisa à grande, não é? Quando há uns anos largos eu percebi, com os meus estudos, a adentrar alguns caminhos, que grande parte das descobertas científicas vinham de expedições de antropólogos financiadas pela indústria farmacêutica, em que esses antropólogos iam ter com tribos mais primitivas, que seja no México, no Peru, no Brasil, e traziam o conhecimento ancestral do uso de determinados compostos das plantas, e traziam para a indústria farmacêutica. Eu fiquei, bom, afinal, isto se calhar ninguém está a inventar a roda nem a descobrir coisíssima nenhuma, não é? Estão a reutilizar, estão a mimetizar sinteticamente um conhecimento e a expurgar, não é? Um conhecimento e a transformá-lo numa coisa à parte. Com tudo bom e de mau que isso tem, e claro que também, infelizmente, que temos alguns analgésicos quando partimos uma perna e quando é preciso uma operação, obviamente que sim. Mas foi assim acho que para mim saber disso foi um rodar de chave, depois me levou assim em outros caminhos. Ahm, não só nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida através do uso das plantas, quando a menopausa já está instalada, mas acredito que haja toda uma série também de comportamentos que podemos ter antes que possam prevenir, não é? Ou até mesmo seja através da alimentação, de alguns suplementos, de incluir algumas plantas na alimentação, isto para quem nos esteja a ouvir, que já esteja a começar a entrar na perimenopausa, nessas fases, tu aconselhas, o que é que aconselhas? Sim. Eu aconselho tomar óleos de boa qualidade. Nós também é outra, se formos desmontar tudo o que pensamos, do que pensamos, o que é nosso e o que é que veio da televisão, da publicidade que assistimos em criança. Hum. E quantas horas de publicidade nós assistimos sobre o azeite aqui em Portugal? Quantos intervalos de programas, desde pequeninos, azeite, galo, a cantar Hum. desde não sei quê, as famílias felizes à volta do azeite, a molhar o pão, as oliveiras, né? E depois vais perguntar a alguém, então, que gordura é que usas em casa? Ah, uso azeite, é a melhor gordura do mundo. Mas se nós sairmos de Portugal e formos ali para uma ilha, para o Brasil, por exemplo, ou para uma ilha do Pacífico, eles nunca ouviram falar de azeite. E nós perguntamos, então qual é a gordura que tu utilizas? Utilizo óleo de coco. De coco é muito bom, muito saudável, é muito rico em ômega 3, ômega 6. E se formos para outra cultura, ah, se Para a formos para a Índia, Índia, é para a óleo de Índia, sésamo, muito, não é? que óleo é que tu usas? Eu uso azeite, o que é isso, azeite? Usamos óleo de sésamo, usamos o NIM, Nim. usamos óleo de coco.
Ou seja, um português que vai dar essa volta ao mundo pensa, então, mas espera aí, então o azeite não é a melhor gordura do mundo? O que é que se passa? E então, a nível da menopausa e da perimenopausa, temos óleos fantásticos, com muitas provas dadas, que ajudam. Portanto, é a gordura, o contrário do que se está a fazer, que é medicamentos para o colesterol para tirar a gordura, ou refeições com pouca gordura. Vês pessoas com problemas do coração que precisam de gordura como água para a boca porque as artérias estão rijas, o coração precisa de gordura para regenerar as células do coração e estão orgulhosamente a comer comida sem gordura. É Hum. só um fiozinho de azeite e depois comem pão, Uhum. comem massa, sei lá o que é que comem, né? Mas não comem gordura, que é o principal para regenerar o sistema cardiovascular. Então está tudo ao contrário, está tudo invertido. Há uma cultura da doença que se tem vindo a inverter. Acho que há 20 anos, 25, 30, tem-se vindo a inverter. Então, as mulheres precisam de variar as gorduras. Precisam de, ok, pode-se usar azeite, mas assim como nós não comemos só cenouras como vegetal, variamos os vegetais e não comemos só um tipo de refeição, feijão, grão, e quem come peixe e carne varia também. Nós temos que variar nas gorduras. E se as mulheres começarem a introduzir óleo de borragem nas saladas, já muda tudo. Só isso já muda tudo. Se, se houver uma tendência à menopausa precoce, talvez ela não apareça tão precoce. E se a menopausa aparecer, aparece muito mais suave. Óleo de sésamo, óleo de onagra. O óleo de onagra às vezes Vinagre. encontra-se em garrafas, mas pode ser em comprimidos. E comer soja. Foi outra coisa. Eu não sei a volta que isto deu, mas eu imagino, agora podemos conjecturar aqui, a soja biológica, a soja de produção que respeita a biodiversidade, Hum. portanto, culturas controladas, sem haver desmatamento de matas, nem de Amazónias, essa soja não geneticamente modificada, essa soja é extremamente saudável. É o alimento base da formação da alimentação dos chineses. É um alimento, assim como para nós as favas há uns anos eram um alimento base, no Brasil é o feijão, Uhum. no México é o milho, o maíz. A soja é o alimento base da cultura do povo chinês. Como é que se pode dizer que a soja provoca o cancro se na China há das taxas mais baixas de cancro da mama, por exemplo, e da próstata do mundo inteiro? Como é que se vendeu essa ideia que a soja provoca o cancro e para as mulheres não tomarem soja? E para os homens Ai, não tomarem soja, por e causa pode, da quantidade de estrogénios. mas aí já é outra coisa. Aí já não quer dizer que não seja saudável. Mas sim, mas nos homens pode reduzir a produção de testosterona, isso é verdade. Hum. Mas nas mulheres não. Nas mulheres é Mas não como se a reduz soja na fosse um ali. China? Na China não reduz a quantidade de Pois, testosterona? reduz. Os chineses têm muito menos testosterona que o resto do mundo. Ai, que A, curioso, a s- sério. a soja é um alimento feminino. Assim como há plantas, o anagra que eu te falei Uhum. é uma planta que dá um óleo que é feminino. A borracha é a mesma coisa, é uma planta feminina. A calêndula, a camomila, a salva são plantas femininas. A salva é uma grande planta, já agora eu tenho ali no meu jardim, vou buscar para tu veres. Vou buscar, só um momento. Agora posso ir aqui e dar aqui uma ativação para irmos colher a salva. Isto é uma coisa que as mulheres deviam fazer, ter uma salva e depois vão colher a salva. As nossas avós, as nossas bisavós faziam isto.
Então, eu tenho aqui uma salva Sabes que e eu tive menopausa precoce e, e um dos suplementos é precisamente a salva. É um dos é, suplementos, é o é, óleo de onagra. está aqui um bocadinho seca que eu tive uns dias fora de casa, mas vou Vamos ver, arrancar. vamos ver. Está aqui. E então, esta planta é uma planta feminina, é uma planta que as nossas avós tomavam naturalmente quando chegava a menopausa ou antes, ou mesmo antes, lá está. Aquilo que a indústria farmacêutica quer fazer tinha toda a lógica se fosse com plantas. Então, eu podia te dizer assim: olha, 5 anos, vê quando é que a tua mãe chegou à menopausa, foi aos 45, 50, 55, e 5 anos antes, começa a tomar chá de salva, ou começa Hum, a comer as folhinhas, 2, 3 folhinhas por dia. Isto vai fazer com que, se a menopausa era precoce, deixe de ser precoce e, e pode ser que nem sintas aparecer a menopausa, porque esta planta reduz todos os sintomas da menopausa. Agora, é uma planta feminina. Se um homem tomar, fica com menos hormonas masculinas. isso é tão Portanto, interessante. a É tão natureza catalogou interessante as isso. plantas entre masculinas e femininas, entre várias coisas. Eu falo sobre isso no meu curso de As Plantas Medicinais e os Sete Chakras. Quando falamos Hum, no chakra raiz e no chakra sexual, eu falo muito sobre as plantas para o o homem. homem, plantas para a mulher. Está muito bem estudado. Plantas que aumentam a testosterona e plantas que aumentam o estrogênio e a progesterona. Está muito bem estudado. E se o homem tomar a planta feminina, fica com menos. E a mulher é exatamente igual. E há mulheres a tomar plantas masculinas, principalmente mulheres que estão no culturismo. Essas mulheres tomam, por exemplo, o tríbulos, que é uma planta que aumenta a testosterona, mas elas querem aumentar a massa muscular. Sim. E então tomam também essa Isso planta. Pronto. devia ser conhecimento obrigatório, sabes? Porque eu descobri o poder das plantas, efetivamente. Eu sempre cresci com a minha avó, era uma curandeirazinha, mas é casa de ferreiro espeto de pau, não é? Portanto, eu via, está bem, sim, sim, não é? A pessoa vai tomando, mas está bem. Quando eu efetivamente me caiu a ficha do poder das plantas foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. E eu tinha uma necessidade muito grande de açúcar, assim, uma coisa louca. Eu só queria comer açúcar, só queria comer açúcar, só queria comer açúcar. E obviamente engordei imenso e fui a uma nutricionista especialista no Porto, no Hospital São João, especialista mesmo em nutrição obstétrica. E uma das coisas que ela me disse foi, lá no plano, fez-me um plano e foi lindo, correu muitíssimo bem. Uma das coisas que ela me disse é: não tomas chás nenhuns, a não ser este e este. E eu, mas porquê? Então, as ervas são medicinas. Há ervas que são abortivas, há ervas que são, né, que ativam mais o sistema nervoso e tudo isso passa para o bebê e nós não queremos o bebê com problemas. Então, para mim foi assim, uau, as plantas têm mesmo esse poder e podem mesmo afetar um bebê, não é? Então, é perigosíssimo esse conhecimento não passar para toda a gente. As pessoas não terem pelo menos um conhecimento básico do poder das plantas, e ainda outro dia eu falava com uma amiga minha que estava com uma infecção urinária e eu dizia-lhe: olha, faz um banho de assento ou toma um chá de, não sei, de barbas de milho. E ela: ai, desculpa lá, mas eu não acredito nada disso. Esquece, olha, faz-me o que tu quiser. Eu não acredito em nada disto, né? E ainda há muito isto de que as plantas são coisas levezinhas, é um chazinho, aquilo não faz nada, não é? Então, se ela não acredita, dá-lhe 10 cafés antes dela ir para a cama, a ver se ela não acredita. O que é que ela te vai dizer? Olha, então se não acreditas nas plantas, há uma planta que é a coffee arábica, não é? E tem um extrato do seu fruto torrado. Vais tomar esse extrato dessa planta, se não acreditas, vais tomar hoje à noite, antes de ires para a cama. E depois amanhã dizes-me se a planta funcionou ou não. Mas vai dizer: isso é diferente, não é? Porque é muito aquilo que as pessoas respondem Então, às vezes. se há diferente, é o que tu dizes. Diferente. Então é diferente. Pois, então há muitas plantas que funcionam. Não é como tu pensavas. Mas é muito giro ver isso. Olha, se tivesses que dar assim uma mensagem, às mulheres que estão nesta fase de transição,
ou três, assim, o top três coisas importantes que estas mulheres deveriam ter em consideração, o que é que aconselharias? Olha, uma é ligarem-se às suas avós e às suas bisavós, não só para saber que plantas, mas tentar entender como é que elas há uns anos lidavam com tudo isto, antes de se ter iniciado a lavagem cerebral dos anos 50, 60, 70 às mulheres. Ligarem-se às avós, irem buscar, falarem com a mãe, irem buscar coisas que elas escreveram, tentarem perceber melhor. Depois podem fazer meditações, podem ver fotografias, podem tentar, nos sonhos, ligarem-se às avós, irem resgatar esse conhecimento que está guardado no sangue delas. Cada mulher tem uma curandeira dentro de si e começar a pouco e pouco a tornarem-se independentes, do, a dar a soberania da sua saúde a. E aqui vou ser mesmo a coisa homem e mulher. A um homem. Epá, é um homem que sabe qual é, o que é que vocês sentem, sabe se aquela hormona vai fazer bem ou mal. Isso pode ser em alguns casos, se for necessário uma operação, se houver um quisto, ok, pode ser necessária a intervenção médica, mas isso é a nível de conhecimento. O médico tem conhecimento, mas vocês, mulheres, têm a sabedoria, que é diferente do conhecimento. Tem a sabedoria, tem a intuição e tem a linhagem de curandeiras e curandeiros. E então é ligarem-se a essa. Ao apanharmos a planta que a avó apanhava e ao tomarmos a planta, imaginem que sabem que descobrem que a avó tomava muito o chá de salva. Ao voltarem a tomar o chá de salva e a pensarem na avó, não só estão a ativar cura no vosso corpo, mas estão nos vossos registros ancestrais, há quem chama os registros acásticos, a lembrar-se de realmente quem eram as vossas avós. Por isso é tão importante a questão das linhagens, sabermos de onde é que viemos, que aldeia. Olha, a tua avó vivia entre os montes naquela aldeia. Vão à aldeia. Se souberem qual é a casa, vão visitar a casa. Durmam lá uma noite, se for um alojamento local ou não, sei lá. Primeiro conselho é esse: é recuperar o poder da curandeira. O segundo é começar a tomar plantas. Pronto. Aí já pode ser um livro, pode ser uma pesquisa na internet, pode ser. Pronto, podem ver os meus vídeos, podem fazer um curso também comigo. Eu já ensino sobre isto há 22 anos, estamos em 2025. E durante muitos anos fui professor de ginecologia e obstetrícia no quarto ano do curso de naturopatia, onde mostrava muitos estudos com o efeito das plantas na maior parte das doenças. E praticamente todas as doenças que atingem uma mulher têm a solução ou melhoria com plantas medicinais. Hum. Por acaso, este ano não vou fazer a quarta edição do curso dos Guardiães das Plantas Medicinais, porque vou iniciar a primeira edição de um curso de ginecologia obstetrícia, baseado naqueles conhecimentos que eu tinha na altura dessa cadeira, que é uma cadeira de um ano, onde Uhum. ensinava todas as plantas e estudos científicos, mas também vou juntar-me a mais algumas mulheres, doulas e mulheres que trabalham com o sagrado feminino, e vamos fazer aí uma formação também muito forte sobre isso, porque é isso, isto não é por Ai, acaso. adoro, Estamos a falar adoro. deste tema, este tema é imprescindível e eu, pronto, durante estes últimos 3 anos estive muito ligado aos guardiães, há 3 anos também às plantas medicinais e os 7 chakras, e este ano disse que já não há mais guardiões porque eu vou fazer um curso novo e vai ser esse, vai ser de ginecologia obstetrícia. Vou-lhe dar um nome mais bonito, mas pronto, o programa é sobre ginecologia obstetrícia, com bases científicas e com bases ancestrais. Portanto, ligar a tradição, conhecimento dos nossos avós às descobertas científicas. E normalmente eles ligam-se. Então é muito. Também vou ter uma doula mexicana que fez essa pesquisa no Ah, México, com muitas doulas do México, quais são as plantas que elas usavam, porque lá há uma tradição de doulas que nunca se perdeu, nem com as hum. invasões. Portanto, então é uma linhagem já de milhares de anos e elas têm algumas que a gente conhece, outras que não conhecemos, mas é importante
assim como as farmacêuticas vão fazer pesquisa para produzir medicamentos, nós vamos fazer pesquisa para dar as mesmas plantas, sem fazer Uhum, adulteração uhum. nenhuma, e para conservar esse conhecimento vivo. E então, portanto, vai ser assim uma caminhada muito bonita. Portanto, se calhar a segunda coisa é essa, é aprofundarem mais esse conhecimento. Não é preciso ser com esta formação, com muitas que há, mas aprofundarem o conhecimento. E a terceira é essa, é incluírem na alimentação a soja, soja bio, não transgénica, cultivo ético, sustentável, introduzirem a soja, introduzirem as favas. As favas também têm um bom poder hormonal, regulador. Alguns alimentos que nós deixamos de usar. E, e os óleos. O óleo de borragem, o óleo de onagra. E suplementos mesmo, suplementos de salva, ou fazer o chá de salva, fazer o chá de calêndula, a infusão de calêndula, Hum. um, o, o anho casto, que é a árvore da fertilidade, para mulheres que têm dificuldade em engravidar, com o óleo de onagra também. Olha, se fizerem comer o inhame selvagem, começar a comprar inhame e começar a fazer Uhum. como se fosse a batata. Aquilo corta-se. Há tantas maneiras de fazer inhame, aprenderem a fazer inhame. Que temos pessoas de Angola, que aqui em Portugal cozinham, para falarem com elas. E introduzirmos mais inhame aqui no nosso dia a dia. E pronto, e é isso. E acho que com Ai, eu isso acho que já são dicas, já são já muitas, resolve. isto é quase uma Sim, consulta. sim. Já resolvemos muitos problemas do futuro. E é muito giro tu falares que as mulheres têm essa capacidade de se conectarem com a sua curandeira. Eu aqui em casa sou a única mulher. Tenho dois filhos rapazes, né? E tenho o meu marido e sou a única mulher. E é muito giro essa intuição porque eu sempre a tive. E então nos inícios o meu marido ainda combatia, não, não, tentava nem, não, não, porque não sei o quê, eu, olha que é importante, olha que isto é grave, olha que isto não é, deixa estar que isso passa. E agora chegamos a uma altura que ele, anda cá, isto é que isto é normal, isto passa, isto... E já nem pergunta, quando eu digo, já, claro que não adivinho o que é, mas já consigo, aquela intuição do, isto acho que alguma coisa não está bem, sabes? Aquela Claro. conexão, isso é tão giro, descobrirmos isso em nós que é muito bom teres focado isso como primeiro, porque é mesmo assim o primeiro passo. E outra coisa, outro conselho que eu dou é deixar de tomar a pílula. Agora, Hum. porquê? Porque a pílula faz com que a mulher não consiga. Mulheres solteiras. Isto é um paradoxo, eu sei, porque a mulher solteira devia tomar a pílula para prevenir. Só que há aqui uma coisa que está cientificamente comprovada e que nunca ninguém diz. A pílula inibe os receptores do olfato de conseguirem detectar o cheiro do homem correto para si. Uma das principais formas da mulher se apaixonar é pelo cheiro do homem. E se a mulher está a tomar a pílula quando se está a apaixonar, tem o bulbo olfativo bloqueado, porque as hormonas vão inibir essa intuição, essa sabedoria ancestral da mulher. Então eu sei que é difícil, mas pelo menos é que isso evita muitos casamentos. Depois a mulher engravida, deixa de tomar a pílula e quando o bebê nasce, olha para o marido, cheira o marido e aquilo não cheira nada do que ela, porque ela pela primeira vez está sem tomar a pílula. E aquilo é uma desgraça, porque ela depois diz que foi o bebê separou o casal, mas não, foi ela não ter cheirado o marido quando escolheu. Eu não sei resolver este problema, estou só a dizer que isto existe e isto foi escondido muito tempo, nunca foi revelado, mas já há muitos estudos a falar sobre isto, basta pesquisar no PubMed, perguntar ao ChatGPT sobre estudos sobre este tema e vão ver. Então, acho que este é, em de tudo, acho que uma mulher ter o companheiro certo e o companheiro ter a mulher certa também. E Uhum. depois os perfumes, muito cuidado com os perfumes que os homens utilizam.
E também os perfumes que as mulheres usam, porque as grandes empresas de perfumes vão buscar hormonas, ah, e opa, isso confunde tudo. Confunde tudo. Porque depois há muita gente que pergunta, então, mas porque é que tu gostas dele? Mas ele não tem nada de especial. E epá, não sei, é qualquer coisa que ele diz, ó, quando eu estou ao pé dele sinto-me diferente. Ele está a usar um perfume com ferormonas artificiais e ela está a tomar a pílula, então aquilo já nem. E fica tudo baralhado. É tão interessante estás a dizer isso, porque não é raro as pessoas passarem, seja homens, seja mulheres, não é? Passarem e ficar, ai, cheira tão bem, e parece que aquilo automaticamente atrai, não é? Há uma atração só porque a pessoa passou e o cheiro do perfume fica, ai, cheira bem, e há ali, logo ali um imã. Há uma química. Lá está, há uma química, porque a química da ferormona ativou o receptor no bulbo olfativo e esse receptor, em 5 segundos ou menos, manda uma mensagem ao sistema límbico, à amígdala cerebral responsável pelas emoções, que pode desencadear uma resposta sexual imediata. Isto é numa fração de segundos. Portanto, o homem passa, ela cheira e aqueles reclamos estão todos certos. E Eles eles põem ao menos aí não ferormonas. enganam. Ao menos aí não enganam. Aí, por acaso não enganam. Só que enganam com a verdade. Eles com a verdade nos enganam. Porque, isto é a brincar. Isto não é verdade. E é verdade. E é verdade. Uhum, Isso também está uhum, muito bem estudado. Homens que usam certas ferormonas atraem mais mulheres e mulheres que usam certos perfumes atraem mais homens. Então, olha, vivemos num mundo onde tudo se mimetiza uhum, e então, pronto, acho que isto é um conselho assim bom, saírem com o namorado sem tomar a pílula e sem perfumes. Portanto, vão dar um banho no mar, a ver se saem os cheiros todos, arranjar uma maneira qualquer de cheirar, de cheirar. Isto mais das mulheres para os homens, porque o homem não se atrai pela mulher tanto pelo cheiro. A uhum. mulher atrai-se mais pelo cheiro porque é como se já estivesse a testar qual é a compatibilidade entre os dois ADNs. Se aquilo vai resultar ou não vai resultar para criar um novo ser. A sabedoria do corpo humano é uma coisa incrível. É uma coisa. E pronto, e é isto. Acho que é um conselho difícil, mas é científico e é útil, porque assim evitamos todos, evitam os homens e as mulheres estar com as pessoas erradas, quando perdemos a hipótese de estar com a pessoa certa, porque um está a comprar um perfume, o 515, ou esses perfumes está tudo cheio. Vocês podem ler. Olha, isto é o maior conselho às mulheres lerem. Perguntem à pessoa com que se estão a apaixonar qual é o perfume que tu usas. Assim, ele vai dizer, e depois vão à composição do perfume, e se tiver lá Evernia é um género de líquen, acho que é um líquen que produz hormonas masculinas que induzem esse estado na mulher, estado de paixão. Hum. Então, se ele tiver a usar um perfume com Evernia, muitos têm, acho que o 515 tem, há um muito antigo que é o Aramis, acho eu que também tem. Oh, Aramis, nunca gostei. Portanto, esse não me Nunca gostaste, convenceu. porque cheira a velho, não é? Cheira a velho. Ai, nunca Mas gostei. mas há muitas mulheres que são atraídas por esse. Ai, que eu estou a ficar com a bateria fraca. São atraídas por esse perfume. Então, pronto, Mas é mais também, isso. olha, só assim para a última perguntinha, para fecharmos, que eu fecho sempre aqui o podcast com esta pergunta, que é: quem é o João Belos fora do roteiro? Fora da Fora do roteiro, naturopatia, fora destas coisas, quem é o João? eu sou músico. Eu, fora disto tudo, eu sou músico. Eu, se não viesse natural, era músico, de certeza. Eu comecei a estudar música aos 10 anos Hum. e, portanto, estudo música há mais tempo e pratico música há mais tempo do que a naturopatia, que só entrou aos 19, 20. Então, eu sou mais músico e sou muito mais espiritual. Eu sou um buscador do caminho do esoterismo, de Deus. Portanto, sem plantas ia ficar muito feliz já mesmo. Continuava a ter este caminho de espiritual, de busca de Deus, busca da minha essência, do esoterismo.
e gosto muito de toda a antropologia, toda a história das civilizações antigas, eh, tudo o que está além do cérebro, tudo o que está além da morte e a música. Portanto, eu era muito feliz já com isso. Mas as plantas atravessaram-se na minha vida e é uma questão de saúde. Cá está primeiro do que as outras todas e dediquei muito tempo na minha vida a isso. Mas cada vez mais vou dedicar à música, porque sinto que grande parte do meu caminho está feito relativamente a ensinar saúde às pessoas, e então já me posso dedicar mais àquilo que eu sou na essência. Uau, que lindo! Olha, João, obrigada. Se Foi. quiserem ouvir as minhas músicas, estão no Spotify, algumas, João Beles e Mig na Mala, foi uma das minhas bandas, e no YouTube também estão alguns vídeos, Mig na Mala, Pura Cura, que é outra banda que eu tenho. Então, pronto, se quiserem Aí eu vou ouvir procurar essa parte isso musical. e vou deixar ficar tudo na legenda. Então, Agradeço-te olha, muito, Vanessa, por tudo. obrigada eu. Obrigada eu pela tua presença. Foi um prazer e vemo-nos. De preferência numa caminhada.